Vamos continuar então a nossa aula? Então, agora vamos falar sobre o vício de qualidade do produto, que é aquele que está descrito no artigo 18. Bom, como a gente acabou de ler no artigo 18, o fornecedor ele tem dever de disponibilizar no mercado de consumo produtos e serviços de qualidade, ou seja, qualquer produto que eu adquiro, ele tem que ser inteiramente adequado ao consumo a que ele se destina. Por exemplo, esse mouse aqui. Esse mouse aqui, ele não funciona bem, né? Ele às vezes é um mouse sem fio, eu passo, né? E ele falha, ele não consegue captar, então ele apresenta, ele não é adequado ao consumo que se destina, que é ser um mouse sem fio, funcionar sem fio. Então seria basicamente isso. Bom, quando a gente analisa o artigo 18, a gente chega à conclusão de que o vício de qualidade é todo aquele que torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo ou que lhe diminua o valor, ou aquele vício também que causa alguma disparidade com a embalagem. Então, pensa aqui na informação inadequada na embalagem. A embalagem está falando que tem 200 ml, por exemplo, e você pega e vê que tem 150 ml, né? Então, seria um vício na informação. A informação, a publicidade do produto é diferente do conteúdo. Bom, só que se a gente verificar lá no parágrafo 6º do próprio artigo 18, a gente vai perceber que o próprio dispositivo explica o que seria um produto impróprio ao uso e ao consumo. Ele diz que um produto impróprio é aquele cujo prazo de validade esteja vencido. Então, ou um produto deteriorado, alterado, avariado, falsificado, é aquela lata de óleo amassada, a lata de azeite amassada, né? Quebrado, alguma coisa assim. Ele diz que produto impróprio também é produto fraudado, corrompido, fraudado, nocivo à saúde, perigoso, ou aquele ainda que esteja em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou de apresentação. Então, tudo isso, né? Então, se não está de acordo com as características do Inmetro, por exemplo, se falta um selo de qualidade, tudo isso é considerado produto impróprio. E, por fim, o inciso 3 do parágrafo 6º diz que são impróprios também os produtos que se revelem inadequados ao fim. Então, prestem bastante atenção. Lá no CAPT, ele falou que vícios de qualidade são aqueles que tornam os produtos impróprios ou inadequados. Então, ele coloca o impróprio como sinônimo de inadequado. Lá no parágrafo 6º, ele fala assim, são impróprios. Aí vem esses 1, 2 e no 3 ele fala assim, os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados aos fins a que se destinam. Então, ele usa a palavra inadequação apenas aqui no inciso 3, mas lembrando que elas são sinônimas, tá? Portanto, gente, fica nítido aqui, de tudo que a gente viu, que o código, ele não proíbe venda de produtos com pequenos vícios. Por exemplo, eu vou comprar uma blusa e essa blusa apresenta um buraquinho, desde que esses defeitos, esses vícios sejam conhecidos pelo consumidor. É o princípio da boa-fé objetiva, gente, os deveres anexos da informação. Vocês já viram quando a gente vai comprar uma determinada peça e tá assim, liquidação, 50% abaixo, apresenta pequenos defeitos, prestem bastante atenção, porque esse produto não pode ser trocado? É
exatamente esta situação, desde que, né, o fornecedor tenha cumprido os deveres anexos da informação, proteção, cooperação. Então, existe essa necessidade de que ele faça essa ampla divulgação quanto à existência do vício. Para quê? Para que o consumidor saiba que está pagando um preço diferenciado, justamente porque o produto é impróprio, certo? Desta forma, existem algumas medidas práticas, né, que devem ser tomadas pelo fornecedor quando ele vai colocar à disposição do consumidor algum produto que seja inadequado ou impróprio ao consumo. Ele tem que estar em lugar separado da loja, ele não pode estar no meio, né, em razão do dever de proteção. Ele tem que estar com uma placa indicativa. Geralmente os fornecedores colocam uma etiqueta de cor diferente, vermelha. Atenção, produtos com etiqueta vermelha, né? Contém pequenos defeitos e o preço é menor, o desconto é de 50%. Então aí eles estão obedecendo o dever de informar. Bom, de preferência, mas nem todos fazem isso, ele tem que ter um selo, um sinal indicativo onde que se encontra o vício. Esse é o dever de cooperação, né? Então, nem sempre está apontado ali o defeito, né? Mas o fornecedor, se assim fizesse, estaria cumprindo o dever de cooperação. Bom, é lógico, gente, como eu disse para vocês, que o código, ele não proibiu, ele não falou que não pode ser, né? Ele falou que quando eu apresentar um produto com defeito, eu tenho a obrigação de consertar esse defeito, de restituir aí o consumidor. Mas ele não me proibiu de oferecer esse produto impróprio ou inadequado. Mas lembrem-se, gente, deve estar dentro dos limites do razoável, tá? Não pode esse defeito comprometer toda a utilidade do produto, não pode apresentar riscos à saúde e à segurança do consumidor, porque aí seria defeito, seria acidente de consumo, hipóteses em que a gente viola as normas de defesa do consumidor. Então, bastante atenção. Troca. Quando o produto não estiver com defeito, o fornecedor tem que trocar? Não, gente. Se o produto não apresenta defeito, a questão da troca é mera liberalidade do fornecedor. Então, prestem bastante atenção nisso, porque o artigo 18 fala que o fornecedor ele só tem obrigação de troca da garantia quando o produto apresentar vícios que tornem o produto impróprio ou inadequado. Fora desses casos, o fornecedor não tem obrigação legal, diferente do que a gente pensa. Bom, e o que não é vício de qualidade do produto? O artigo 18, quando ele fala dos vícios do produto, decorrentes de disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da mensagem, ele faz uma ressalva lá no finalzinho. Respeitadas as variações decorrentes da sua natureza. O que quer dizer isso? Nem todas as variações dos produtos são consideradas vícios. Algumas alterações são decorrentes da própria natureza do produto e não caracterizam violação do código. Um bom exemplo que ilustra bem essa situação é tinta de parede. Quando eu vou lá na loja comprar tinta, eu olho a cor, né? Lindo, maravilhoso. Quando eu coloco aquela cor na minha parede, a cor pode ficar mais clara ou mais escura.
E isso é uma variação da própria natureza do produto, né? Não configurando um vício. Então, nessa situação, não é vício de qualidade do produto. Bom, a outra coisa, o parágrafo primeiro, ele dá ao fornecedor o direito de tentar consertar o vício como primeira solução. E ele dá o prazo de 30 dias para o fornecedor consertar esse vício. Veja bem, gente, adquirir um produto, tivemos um caso desse com um colega da sala que me perguntou esses dias. Comprei um celular, saí da loja, o celular não funcionava. Voltei na loja, eu quero um celular novo. Pode? Não, gente, não pode. Seria mera liberalidade do fornecedor se ele trocasse o produto, porque a lei dá para o fornecedor, a partir do momento em que foi efetivada a compra, com exceção de compras online, que a gente vai ver que é outra regra, o direito para o fornecedor consertar, sanar o defeito. E ele tem 30 dias, certo? Esse prazo, gente, de 30 dias, para o fornecedor sanar o vício, é o prazo previsto, é o prazo legal que deverá vigorar. Mas lá no parágrafo, deixa eu ver qual que é o parágrafo aqui, lá no parágrafo 2º, o código estabeleceu que as partes poderão convencionar a alteração desse prazo. Esse prazo pode ser menor ou esse prazo pode ser maior, mas ele não pode ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Então, veja bem, gente, regra geral é que o fornecedor tem 30 dias para resolver o defeito, a não ser que se convencione, né, por escrito, é o mais plausível, né, que esse prazo seja diferente, mas não pode ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Bom, uma parte da doutrina não concorda que esse prazo seja tão extenso, que vá até 180 dias. Mas a gente tem que lembrar que o CDC ele coloca limites para a extensão desse prazo, que são, no contrato de adesão, essa cláusula tem que estar convencionada em separado. E tem que ter expressa concordância do consumidor, gente. Então não tem jeito. Se a gente convenciona a diminuição ou dilação do prazo, terá que ser por escrito. Esse prazo é longo? Pode ser. Pensa num carro importado, por exemplo, né, que a peça não existe no Brasil. Pode ter que pedir essa peça em outro país, pode levar 3 meses para chegar, né? Então, esse tempo para o conserto definitivo pode realmente levar esse tempo. É lógico, né, que alternativas terão que ser encontradas enquanto esse defeito não é corrigido. Então, é importante que o fornecedor dê ao consumidor uma solução provisória até que o conserto seja definitivo, como por exemplo, né, ele entrega em comodato um bem equivalente para suprir as necessidades. No caso do carro, ele aluga um outro carro para o consumidor, lembrando que nessa situação nenhum tipo de ônus vai poder ser imposto ao consumidor. Vou dar outra paradinha para o vídeo não ficar muito longo. Já já a gente volta.